Pronto, ok. Tá, para corrigir a atividade hoje. Não, agora não, tá bom? A gente vai ver o texto aqui, a gente vai fazer a atividade, tem outras atividades a corrigir. Tá ok? Eu sei que tem uma atividade para nós corrigirmos, que é a atividade antes do luteranismo. Certo? É uma atividadezinha de poucas questões, mas nós vamos deixar ela no cantinho aí e vamos continuar aqui a nossa exposição. E aí já a gente vai estar liberado para corrigir as atividades. Tá ok? Deixa o povo terminar de entrar aqui. A Isabela está entrando. Mais. Pronto. Então vamos lá. Enquanto o povo vai chegando, Adriele, boa tarde. Mariano, vamos para o livro, não é isso? Nós vamos abrir nosso livro na página 106, certo? Então, não é geografia não, meu filho, é história, tenha paciência, já a gente chega em geografia. Então, livro de história, página 106. Vamos lá. Certo? Livro de história, página 106. A gente vai dar continuidade aí aos processos da reforma. Certo? Ontem nós vimos os personagens que antecederam a reforma. E hoje nós vamos ver o início da reforma, o início das atitudes dos personagens que que encabeçaram essa reforma que se estende por anos e anos, por séculos e séculos. Tá bem? Então, vamos lá. Página 106. A gente vai falar um pouco hoje sobre o luteranismo e sobre as 95 teses de Lutero. Esses serão os nossos dois assuntos de hoje. Luteranismo, na verdade, será um assunto só, né? Será Lutero. Então, nós vamos ver um pouco sobre o luteranismo e um pouquinho sobre as 95 teses de Lutero e as pessoas que estavam envolvidas ali, certo? Nós não vamos ter aquela aula muito cansativa, nós não vamos ter uma aula muito discursiva, porque o texto é curto. Então, nós vamos ver o nosso conteúdo e, em seguida, nós vamos voltar para a correção de nossas atividades, tá certo? Então, Raíssa, se estiver travando, você sai e entra novamente. Aí, se continuar travando, você me avisa para me dar uma olhada aqui na minha internet, tá bom? Geralmente, quando trava, é a conexão do receptor, tá? Então, não que a sua conexão seja fraca. Quer dizer que quando você entrou na sala, você entrou com uma taxa de transferência muito baixa. E aí você sai, você entra de novo, aí corre a possibilidade de você entrar com uma taxa melhor. Tá certo? Página 106. Tá bom? Vamos lá. O primeiro a questionar abertamente as concepções religiosas dominantes foi o teólogo monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Então, lembra que nós vimos nas páginas anteriores algumas pessoas que começaram a perceber as coisas erradas, algumas pessoas que começaram a comentar, começaram a pregar as coisas erradas para a população, só que o primeiro que começou a contestar, o primeiro que iniciou esse processo de protesto foi esse monge teólogo, e ele era agostiniano. O que isso quer dizer para a gente, professor? Lá atrás nós acabamos de ver, certo? Ontem nós vimos que Agostinho falou que Agostinho contribuiu para o início dessa reforma, que Agostinho foi um dos precursores da reforma. Então, Agostinho, os ensinamentos de Agostinho, a visão de Agostinho, certo? A visão teológica de Agostinho influenciou Lutero para que Lutero chegasse a começar a contestar as coisas da igreja, tá bom? Então, primeiro foi Lutero, que partiu da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, passou a defender uma reforma religiosa dentro da Igreja Católica. E aí lembra, nenhum desses reformadores, nenhum deles, porque você pode ouvir falar, porque fulano de tal saiu da igreja, porque... Não, nenhum deles saíram da igreja. Todos eles tentaram reformar a igreja. Todos eles tentaram reformar a instituição. Lutero foi um. Lutero, ele tinha como proposta uma reforma dentro da igreja, certo? Tinha como proposta essa reforma aí. E os seus questionamentos,
certo? As suas reivindicações, qual eram? Primeiro, ele queria que a igreja aceitasse a salvação pela fé, não mais pela igreja, não mais ordenado pela igreja, não mais autorizado pela igreja, não mais encaminhado pela igreja, simplesmente pela fé. Porque ele via na Bíblia que a salvação era pela fé. Se ele acreditasse em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele seria salvo. Então, ele queria fazer com que a igreja entendesse isso. Esse é o primeiro ponto dele. E aí nós não vamos entrar a fundo ponto a ponto, porque aí nós precisaríamos de uma aula para cada ponto e olhe lá se uma aula resolvesse, certo? Então, o primeiro ponto que ele questionava era que ele queria que a igreja aceitasse a salvação pela fé. O segundo era a liberdade de culto. Qualquer pessoa poderia participar das missas. Nós chamamos de missa hoje, né? Antigamente não era assim, certo? Não era tão fácil acesso. A igreja ela não tinha as portas abertas como ela tem nos finais de semana hoje em dia, certo? Hoje em dia não, alguns dias atrás, né? Porque agora está tudo fechado. Mas no nosso tempo, as portas da igreja são abertas, né? Qualquer pessoa pode entrar na igreja. Qualquer um pode entrar na igreja. Antigamente não. E Lutero ele queria sim que as pessoas tivessem liberdade de culto, que as pessoas tivessem liberdade, livre acesso a isso aí. Outra coisa que Lutero fez muito importante, ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque até então a Bíblia era apresentada à população, na verdade, as pessoas elas não poderiam ter Bíblia, certo? A Bíblia tinha que ficar na igreja, as pessoas elas não tinham Bíblia. A Bíblia ficava na igreja e a Bíblia ela era lida para as pessoas em latim. Entendesse quem conseguisse entender, certo? Mas a Bíblia ela era lida em latim. Até então, e aí ele pegou e traduziu a Bíblia para o alemão e ele começou a espalhar exemplares entre as pessoas, tá bom? Dessa Bíblia traduzida em alemão. Foi uma grande contribuição dele. Outra coisa que ele queria era que as pessoas pudessem ter liberdade para ter uma consciência individual. O que é essa consciência individual que ele tanto falava? Porque a igreja era a consciência das pessoas. Certo? Qualquer coisinha que acontecia, as pessoas iam para a igreja, as pessoas iam para o padre, elas iam perguntar, o padre era que dizia se elas estavam certas, se elas estavam erradas, o padre era que apontava os erros e os defeitos das pessoas, e Lutero ele queria que cada um, lendo a Bíblia agora, que estava traduzida para o alemão, cada um lendo a Bíblia entendesse os seus erros e tivesse uma consciência individual. Não, eu estou consciente do que eu estou fazendo de errado. Então, Lutero queria que a igreja mudasse isso aí, porque até então só os clérigos, né? Só os sacerdotes poderiam apontar o dedo para você e dizer onde você estava certo e onde você estava errado. Então, ele queria que tivesse essa consciência individual. E a última coisa que ele contestava era justamente a venda das indulgências. Porque para Lutero, você vê aí no primeiro parágrafo, na página 106, está na página 106, certo? Estamos falando da 106. Para Lutero, era inadmissível essa história de você ter pecado e aí você pagava o perdão dos seus pecados. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir isso em lugar nenhum. Então, Lutero, ele naquela época já no seu tempo, ele entendeu que isso aí não tinha nada a ver, isso aí, não tinha nada a ver, e aí ele começou a questionar. Só que o que acontecia na instituição naquele tempo? O perdão dos pecados era vendido. Você chegava, você dizia qual era o seu pecado, e aí o clérigo responsável, ele ia dizer quanto você tinha que pagar para você ter aquele pecado perdoado. E Lutero dizia, não, cara, isso é impossível, isso é coisa de louco, cara, isso não existe. Não existe. Então, uma das coisas que ele questionava era isso. Então, as reivindicações de Lutero, ao propor uma reforma dentro da igreja, estava nesses pontos aí. Ele não queria acabar com a igreja católica. Ele não queria ferir a igreja católica. Ele não queria tirar os padres dos seus lugares. Não, ele não queria mudar nada disso. Ele só queria que a igreja passasse a pregar a salvação pela fé, que a igreja desse liberdade de culto para as pessoas, que as portas estivessem abertas para todos, que essas pessoas pudessem ter liberdade de consciência individual, certo? E também que essas pessoas pudessem ter acesso à Bíblia e elas pudessem ler a Bíblia no seu idioma, como nós fazemos hoje, no caso, o alemão. Então, ele
que a Igreja Católica se empenhasse na tradução. Ele mesmo traduziu a Bíblia, ele mesmo distribuiu exemplares, e outra coisa que ele questionava era que a igreja parasse de vender perdão dos pecados, porque para ele não existia essa história de vender perdão de pecados. E aí, dessas reivindicações, dessas manifestações, desse protesto que ele fez, muitas pessoas ouviram, muitas pessoas o seguiram, daí surgiu um movimento chamado luteranismo. Luteranismo, até hoje, se você colocar na internet, você coloca lá, Igreja Luterana, e aí você vai ver várias igrejas que foram formadas, baseadas nos ensinos e nos movimentos, do movimento de Lutero. Na verdade, todas as igrejas as igrejas reformadas que você vai encontrar na internet, elas têm a base em Lutero, tá bom? Então, de uma hora para outra você quer ver, e as igrejas são bonitas, se você quiser dar uma olhada nas igrejas, você vê o quanto elas são bonitas, quanto elas são formosas, cheias de estilo, você coloca depois na internet imagens, bota lá em imagens no Google, lá no tio Google, e aí você vai lá e diz assim, tio, eu queria ver imagens de igrejas luteranas. E aí ele vai lá e lhe mostra, tá bom? E aí vamos para a página 107. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos só até a página 109. Então, a gente já está praticamente na metade do discurso. Não vai ser cansativo, não. Preste atenção aí que rapidinho a gente termina. Então, na página 107, mais do que um simples movimento religioso, o luteranismo realizou uma transformação política e econômica importante na Europa. Por quê? Por que essa transformação foi tão grande? E aí a gente vai explicar. Porque os poderosos, porque a corte, porque a nobreza, certo? Os príncipes, os nobres e os burgueses, eles começaram a apoiar Lutero. Por quê? Porque no meio deles, inclusive no meio deles, tinham pessoas que apoiavam uma reforma na igreja, que disseram assim, não, realmente a igreja precisa ser reformada, não, realmente essas coisas precisam mudar dentro da igreja, mas no meio dessas pessoas também tinham pessoas que diziam assim, não tem que mudar nada, não. Nós temos que reafirmar os dogmas e as pessoas têm que parar de estar falando mal da igreja. As pessoas têm que parar de estar criticando a igreja. Essa igreja é quem manda, quem manda é o Papa, então todo mundo tem que aceitar aquilo que o Papa disser, não importa o que ele disser. Tinha uma turma que pensava assim, tinha outra turma que pensava assim, não, realmente a igreja está precisando mudar algumas coisas na igreja. Estão precisando mudar algumas coisas. Então, por conta disso, esses manifestos de Lutero, essa manifestação de Lutero, ela se espalhou na sociedade em questão, certo? Na sociedade no seu contexto, na sociedade europeia, tá? E aí, as ideias de Lutero encontraram resistências, mas houve também pessoas que apoiassem, como eu falei, teve pessoas que apoiassem, teve pessoas que financiassem essas ideias. Por que precisava financiar se eram só ideias? Lembra que eu falei que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão? Então ele reproduzia essa Bíblia e ele distribuía. Então ele confeccionava, e não era barato confeccionar um livro naquela época, então ele confeccionava livros, ele confeccionava partes das escrituras em alemão e ele saía distribuindo para as pessoas. Então tinha pessoas, ele tinha conhecidos que pagavam as despesas de Lutero para que Lutero fizesse isso. Aí você pergunta assim, mas professor, por quê? Por que isso acontecia? Por que as pessoas pagavam Lutero para ele falar dessas coisas aí? Eu vou dizer para você, porque os príncipes, os nobres e os burgueses, eles já estavam cansados de pagar altas taxas de impostos à igreja, eles estavam cansados de pagar dízimos exorbitantes. Lembra que na aula passada nós falamos, né, que o dízimo que era cobrado não era exatamente os 10%, então eles estavam cansados de dar quase todo o seu dinheiro para a igreja. Então, eles viram naquele manifesto de Lutero, eles viram naquele movimento de Lutero uma possibilidade para eles acabarem com isso. Então, não, vamos apoiar Lutero. Vamos apoiar Lutero porque nós vemos em Lutero uma possibilidade de nós, pelo menos, diminuirmos os nossos impostos. Uma possibilidade de nós, pelo menos, pagarmos menos impostos. Então, vamos apoiar ele, vamos dar aí a ele o dinheiro que ele precisar para distribuir os seus livros, para distribuir as suas ideias. Então, a nobreza começou a apoiar e começou a custear as coisas de Lutero. Certo? E só que a nobreza daquele
tempo não era unificada. Eles não eram eles não pensavam de maneira igual. Eram vários nobres, eram vários clérigos, certo? Eram vários núcleos, a gente pode assim dizer. E tinha uma dinastia, que era a dinastia de Habsburgos, certo? Dinastia de Habsburgos, que era coordenada, né? Que era liderada, né? Que era administrada pelo rei Carlos V, certo? Pelo rei Carlos V. E esse era o que administrava todo o reino ali, certo? Carlos V, ele era o que administrava todo o reino. Então, a Europa em questão eram vários reinos, cada um do seu jeito, mas eles tinham um líder, e esse líder era Carlos V. E desses reis, desses vários reinos, muitas pessoas estavam pensando igual a Lutero. Muitas pessoas estavam dizendo assim, poxa, eu concordo com Lutero, realmente a igreja tem que mudar. Realmente tem que mudar algumas coisas dentro da igreja. Vamos salvar a nossa igreja amada. Tinha essa frase, foi uma frase muito dita naquela época. Vamos salvar a nossa igreja amada. Então, só que Carlos V, ele era sim, ó, com o rei, certo? Carlos V, ele era com o rei, não, com a igreja católica. Carlos V, ele era carne e unha com a igreja católica. Então, ele estava ali, como você pode dizer assim, mancomunado, eles estavam acordados um com o outro. E o que foi que Carlos fez? Carlos, ao invés de apoiar, certo? Ao invés de ajudar o restante dos nobres, Carlos, ele ficou do lado da igreja. Do lado da igreja. Mas mesmo o Carlos estando do lado da igreja, mesmo a igreja resistindo a mudanças, muitas pessoas já tinham se envolvido com as ideias de Lutero, certo? Atualmente, existem indulgências, sim, mas elas não são mais vendidas, tá bom? Elas não são mais vendidas. A Igreja Católica ela ainda acredita em indulgências, viu? Só que elas não são mais vendidas. Inclusive, nesses últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia, o Papa ele fez um pronunciamento em uma de suas bulas que ele concede a indulgência às vítimas do coronavírus. Bom, então, se você der uma olhada aí nos últimos documentos do Papa, você vai ver que em um dos documentos, eu não sei qual é o número, se você quiser depois eu consulto, mas em um dos documentos, de mais ou menos 1 mês e meio atrás, um dos documentos, ele concede indulgência às vítimas do coronavírus. Então, é como se ele dissesse assim, eu perdoo os pecados das vítimas do coronavírus. Certo? Então, indulgências é isso. Indulgências são os perdões dos pecados. Não existe nada errado em indulgência. O que existe o que estava errado era vender as indulgências. Tá? Então, a Igreja Católica acredita, certo? A Igreja Católica acredita que indulgências pode ser dado assim, pelo Papa, tá bom? Então, o Papa, crendo nisso, excedeu indulgências para as vítimas do corona. Mas vamos continuar. Então, o Carlos V ficou do lado da igreja. Mesmo muita gente reivindicando o Carlos V ficou do lado da igreja, certo? E aí, mesmo com as ideias de Martim Lutero tendo sido aceitas por parte da sociedade, a gente já está lá no finalzinho da página 7, ó, hoje vai ser muito rápido. Mesmo com as ideias de Martim Lutero tendo sido aceitas por parte da sociedade europeia, existiam diversas opiniões e interesses das classes sociais existentes nos principados do Sacro Império Romano Germânico, né? E vejam as posições das principais classes sociais. Então, nós vamos ver o que cada classe social, como cada classe social se posicionava ao apoiar essa reforma na igreja. Qual era o interesse de cada classe social? Lembra que eles apoiavam Lutero, eles apoiavam a reforma, eles não, Lutero, estamos contigo, nós vamos te apoiar, o que você precisar pode contar com a gente, só que eles tinham um interesse por trás disso aí, certo? Um interesse por trás. Diga, Ana, para falar. Faz o seguinte, digita aí, tá bom? Enquanto eu vou falando aqui, você digita, para a gente não perder tempo. Viu? Pode digitar aí, que eu estou vendo aqui o chat, certo?
Qual a primeira classe? A primeira classe é a burguesia. Faz que nem a Raíssa. Certo? A Raíssa, quando ela tem uma dúvida, ela coloca aí eu vejo aqui já se acerta. Bom, então, Aninha, você escreva aí. Eu vejo já o que você está me chamando, tá bom? Não consegue entrar. Eu não posso fazer nada por ela, Ana, porque eu não tenho o WhatsApp dela. Faz o seguinte, pede para ela entrar no grupo do 6º ano e conversar com o Roberto. O Roberto pode ser que o Roberto ajude ela, tá bom? Então, dizer para ela, Nara, entra no grupo do 6º ano, fala com o Roberto está lá, certo? E aí ele te ajuda, ele pode te ajudar. Porque o que eu posso fazer é pedir que ela continue tentando, certo? Manda ela tentar aí, qualquer coisa, se ela não conseguir entrar, diz assim, Nara, o professor disse que tu desse um chute na porta, bem com força, na porta abrir e sair, tu entra. Viu? Mas vamos continuar aqui. Então, qual que era o interesse da burguesia? Os burgueses não aceitavam mais pagar impostos à Igreja Católica. Era imposto demais, gente, era muita coisa. Quando a gente fala pagar imposto, não é pouca coisa, não. Era muita coisa que eles tinham que dar para a igreja, certo? E eles estavam cansados, eles não aguentavam mais essa história de pagar tanto, tá? De pagar tanto. Ana, para tu ter uma ideia, a gente não está nem vendo eu não estou nem vendo a notificação de que ela está querendo entrar, tá bom? Se eu visse a notificação de que ela estava querendo entrar, eu aceitava, tranquilo. Mas até agora não chegou a notificação, não. Tá? De que ela quer entrar. Então, tá bom? Então fica difícil para mim aceitá-la se a mensagenzinha não chega aqui. Mas peça para ela tentar novamente assim que chegar uma notificação de que ela quer entrar. Eu aceito. Então, a burguesia estava cansada de pagar impostos, tá certo? E também, entre eles existia um negócio chamado de usura. O que era esse tal de usura? Usura era o que nós podemos chamar hoje de agiotagem, talvez agiotagem. Era uma maneira dos burgueses emprestar dinheiro para as pessoas e emprestar com altos juros. Então, quem estava precisando de dinheiro, os burgueses emprestavam com altos juros. Se você quisesse pedir emprestado, bem. Se você pudesse pagar os juros altos, você pedia emprestado e você tinha o dinheiro que você estava precisando. Certo? Só que a Igreja Católica ela não concordava com isso aí, ela não apoiava isso aí, ela não permitia isso. Então, os burgueses eles queriam que a Igreja Católica enfraquecesse com esse movimento, né, com a reforma, justamente para eles pararem de pagar os impostos e para que eles pudessem fazer as suas usuras sem serem incomodados. Outra classe, já na página 108, a nobreza, certo? Os nobres, eles tinham interesse em conquistar as terras da Igreja Católica, certo? Porque a Igreja Católica tinha muita terra. Na época das cruzadas, a Igreja Católica conquistou demais, certo? Ela tinha muitas posses. E aí os nobres, eles queriam conquistar essas terras, eles queriam que a igreja enfraquecesse com o movimento para eles conquistarem essas terras, porque se eles conquistassem essas terras, eles ficariam mais poderosos. Eles iam produzir mais, eles iam ter mais posses, eles iam ter mais condições financeiras e eles ficariam mais poderosos. Então, esse era o interesse da nobreza em ajudar Lutero. Não tinha nada de igreja. Você viu que nenhuma dessas classes tinha um interesse religioso, certo? A burguesia queria parar de pagar impostos e continuar emprestando seus dinheiros a juros. Não tinha nada a ver com a igreja, mas eles sabiam que se eles apoiassem Lutero, esse movimento de Lutero ia enfraquecer a igreja e a igreja ia parar de incomodar eles. Do mesmo jeito a nobreza. A nobreza ela não tinha interesse nenhum na igreja. Eles queriam apoiar Lutero para que a igreja enfraquecesse, e a igreja enfraquecendo, eles pudessem tomar posse de muitos terrenos da igreja. Eu acho que ela acabou de entrar, porque aumentou... Não foi aumentou o número de pessoas, aumentou uma pessoa na sala, eu acho que acabou de entrar, tá bom? Então, a nobreza ela não tinha interesse com a igreja. Eles não estavam nem aí para a igreja, certo? Eles queriam terras. Já os camponeses, olha aí os camponeses, essa classe social se via
como a mais explorada pela nobreza e pela Igreja Católica. Os camponeses, eles queriam as terras em posse dos nobres e do clero, e eles queriam que essas terras fossem destinadas a eles. Então, os camponeses, eles queriam um pedacinho de terra, bom? Os camponeses, eles queriam um pouquinho de terra para que eles pudessem trabalhar, certo? E que eles pudessem produzir ali o seu alimento, pudessem gerar o seu sustento. Eles não queriam enriquecer, só queriam deixar de ser tão explorados pelos nobres, e tanto quanto pela igreja, tá bom? Então, esses eram os interesses das classes sociais. Aí, o que foi que houve? Essas classes se mobilizaram, essas classes apoiaram a Lutero, só que a igreja ela viu que a turma estava se juntando, ela viu que a turma estava se preparando para essa reforma, ela criou, ela estabeleceu o que é chamado de bula papal, certo? Uma bula papal. Tá? Eu acabei de falar da bula, só que o Papa hoje em dia já não usa mais a bula para isso. Tá? Então, a bula papal é um documento expedido por um colegiado de cardeais da Igreja Católica que recebe o selo e a assinatura do Papa, atestando a sua autenticidade. Então, eles criaram um documento, esse documento, no final, ele é assinado pelo Papa. Por isso que fica bula papal, porque é o Papa que assina no final, tá bom? Então, os cardeais criaram um documento fazendo o quê? Aumentando a venda das indulgências, certo? Aumentando a venda de indulgências, ampliando a direção e as nações com a França e a Inglaterra. Então, nesse documento, a igreja, eles criaram um documento tentando convencer o povo que a igreja tinha mais poder ainda, que as indulgências iam ficar mais caras. Vocês estão indo de encontro à igreja, pois isso também é pecado, e esse pecado é muito caro. Vocês vão ter que pagar muito caro para poder receber o perdão desses pecados. E tem mais, a igreja ela domina sobre muito mais do que vocês possam imaginar. Então, nesse documento mostrava um domínio da Igreja Católica maior do que o que de fato as pessoas sabiam, certo? Que as pessoas sabiam. E com o dinheiro dessas indulgências, lembra que eles cobravam muito caros por essas indulgências? Com o dinheiro dessas indulgências, foi criado aquela igreja que nós conhecemos, muito bem conhecida, né? Lá, todas as vezes que passa Roma, que passa o Vaticano, você vê essa igreja, é a Catedral de São Pedro. Então, a Catedral de São Pedro, ela foi construída com o dinheiro das indulgências que eles arrecadavam ali na questão. Mas era com bom... então era com boa intenção, não era, professor, que eles arrecadavam essas indulgências. Sim, poderia até ter uma boa intenção, apesar de ter muita corrupção, né, mas todos não eram corruptos. Em lugar nenhum, todos são corruptos, certo? Acaba com essa história que todo político é corrupto, que todo pastor é ladrão, que todo advogado é subornável. Não. Em lugar nenhum, todas as pessoas são corruptas. Em todos os lugares existem corruptos, porque a humanidade é corrupta, mas em lugar nenhum, todos são corruptos, tá bom? Então, a corrupção estava ali, mas eles pegaram o dinheiro dessas indulgências e eles construíram a Catedral de São Pedro. E aí, o que aconteceu com Lutero? Lutero, ele estava sendo apoiado, lembra? Lutero estava recebendo dinheiro, Lutero estava publicando livros, Lutero estava publicando... Isso eu não sei. Deixa eu perguntar para os meninos. Outra pessoa da sala também está com o vídeo travando? Travando muito? Eu percebi aqui que de vez em quando dá uma travadinha mesmo, certo? Mas não acredito que não muito, né? A nossa taxa de transferência deve estar baixa. Então, eu vou procurar movimentar menos. Porque quando a gente movimenta muito, que mexe com as mãos, mexe com a cabeça e tudo, então a taxa de transferência ela aumenta, ela exige mais, e aí a gente dá uma travada de vez em quando, tá bom? Então, eu vou procurar movimentar menos e ver se melhora aí, tá bom, Raíssa? Vamos ver se a gente melhora. Como eu falava, Lutero continuou publicando. Então, Lutero publicou o que nós conhecemos como as 95 teses de Lutero. São 95 queixas que Lutero tinha contra a igreja. Bom?
95 queixas. E o que foi que ele fez com essas 95 queixas? Ele pregou na porta da igreja de Wittenberg. Ele fez as 95 teses, cada um pregou ali nas portas da igreja de Wittenberg, para que todo mundo chegasse, para que todo mundo lesse, para que todo mundo visse o quanto a igreja estava equivocada e o quanto tinham coisas erradas na igreja, tá bom? Então ele criou aí essas 95 teses e publicou. Só que Leão XV gostou disso aí não, certo? O Papa Leão XV não gostou disso aí não. E o Papa Leão XV disse para Lutero, ó, você vai ter que tirar isso das portas da igreja, você vai ter que se retratar publicamente, você vai ter que pedir perdão à igreja publicamente, certo? E aí, assim, você estará perdoado. Eu lhe dou o perdão, mas você vai ter que pedir perdão publicamente, você vai ter que se retratar, vai ter que retirar isso da igreja, das portas da igreja. Aí, o que foi que o Lutero fez? Ele não se retratou, ele não pediu desculpa, ele não pediu perdão publicamente, ele não retirou as manifestações da igreja, e pelo contrário, porque o Papa mandou um documento para ele, né? Dizendo que ele fizesse isso. Ele queimou esse documento. Ele tocou fogo no documento que o Papa tinha mandado para ele, obrigando ele a pedir desculpas por tudo que ele tinha feito. E aí o que foi que ele fez? Ele fugiu e ele foi se esconder lá no palácio de um dos príncipes que ajudava ele, que era o príncipe Frederico II. Então, ele ficou no palácio do Frederico II, escondido, né, apoiado, né, pelo Frederico. E aí o que foi que a igreja fez? A igreja chamou o que nós chamamos, ela convocou o que nós chamamos de dieta de Worms, certo? Dieta de Worms. O que é isso? A igreja juntou a bispada toda, certo? Juntou bispos, juntou clérigos, juntou juntou todos os clérigos da igreja. E aí fez um grande tribunal, certo? Fez um grande tribunal. Para que era esse tribunal? Para julgar Lutero. Certo? Esse tribunal era para julgar Lutero, para julgar as coisas que Lutero tinha feito de errado. O Papa deu a oportunidade dele se arrepender, o Papa deu a oportunidade dele pedir perdão, certo? Ele não pediu perdão, ele não se arrependeu, porque ele dizia que as coisas estavam erradas e que realmente as coisas precisavam mudar. Então a Igreja Católica não aceitou essa ideia de mudança, criou essa dieta de Worms, que era esse grande tribunal para julgar Lutero, principalmente por quê? Porque Lutero estava fazendo críticas contra as indulgências, porque Lutero estava fazendo crítica contra a simonia. O que é simonia? A venda de falsos artigos religiosos. O que é isso? As pessoas vendiam pedaços de pau dizendo que eram lascas da cruz de Cristo. As pessoas vendiam pedaços de pano dizendo que eram um pedaço do pano que envolveu Jesus quando Jesus morreu. As pessoas vendiam lencinhos dizendo que eram os lenços que Maria usava, certo? Então eles vendiam falsos artigos religiosos nas portas da igreja para conseguir dinheiro para a igreja, tá bom? E também eles vendiam as indulgências, que é o perdão dos pecados e também a salvação, certo? Então, se você não tivesse pecado nenhum, você seria salvo. Então, a venda das indulgências é a mesma coisa que a venda da salvação. Só que Lutero dizia assim, não pode se vender salvação, porque salvação é só é alcançada pela fé. Tá? Eu acabei de molhar o meu caderno aqui. Deus. Nada não. Tem água aqui, a água derreteu e a água derreteu não. A água escorreu e molhou o caderno. Mas deixa quieto. Vamos seguir, tá bom? Então, simonia e indulgências. Ele ia ser julgado por isso, certo? Ele ia ser julgado por essas duas coisas. E detalhe, se ele fosse condenado, ele ia ser excomungado, certo? Ele ia ser excomungado. Só que ele foi absolvido. O grande tribunal percebeu, o grande tribunal entendeu que ele não era culpado, que realmente as coisas que estavam erradas, elas estavam erradas. E realmente as coisas que precisavam mudar, elas precisavam mudar. Então ele foi absolvido. Mas mesmo assim, o Papa Carlos V, ele baniu Lutero, mandou Lutero embora da igreja, certo? E o excomungou, certo? E excomungou, ele foi excomungado. E aí depois ele ficou vivendo no palácio do príncipe Frederico II. O príncipe Frederico II o apoiou, ele viveu os seus últimos dias ali
nas terras do Frederico II, certo? Assim foi a participação de Lutero na reforma. Eu quero terminar só falando sobre duas coisas. Primeiro, sobre essa história de excomunhão. O que é excomunhão? Excomunhão é o contrário de comunhão, tá bom? Então, o que é comunhão? Comunhão é você estar junto, comunhão é você fazer parte. Então, excomunhão é você não fazer mais parte. Então, o Papa disse assim, você não faz mais parte da igreja. Você não faz mais parte da igreja. Você está fora, certo? Você não é mais católico. Saia daqui. Bom? Saia daqui. Então, ele foi excomungado. E para o ser humano, ser excomungado é muito doloroso, né? Lembra quando você está lá com os seus coleguinhas, quando você era pequena, que se juntavam você, mais duas coleguinhas, e aí quando vinha uma outra, você dizia, você fazia a rodinha, não. Você não pode entrar na nossa roda, não. Você não pode fazer parte do nosso grupinho, não. Sai do nosso grupinho. Quando acontece isso, a pessoa fica triste, a pessoa fica magoada. Por quê? Porque o ser humano em si, a própria palavra ser humano, é ele fazer parte de um grupo. Qual é o grupo? O grupo dos humanos. Então, nós como seres humanos, nós sempre queremos fazer parte de um grupo. E Lutero, ele nunca quis sair da igreja. Lutero, ele só queria melhorar a igreja. Ele tentou melhorar a igreja, ele fez várias coisas para tentar melhorar a igreja, mas a igreja não aceitou as suas manifestações, a igreja ela não aceitou os seus protestos, a igreja ela não aceitou as suas mudanças, e a igreja ainda disse assim, agora você não faz mais parte de nós, você não faz mais parte do nosso grupo. Então, o grupo pelo qual Lutero lutou tanto para melhorar, o grupo pelo qual Lutero dedicou tanto tempo para reformar, acabou o abandonando, acabou o colocando para fora, certo? Ele foi apoiado por Frederico II e ali ele ficou, tá bom? Aí você pode perguntar assim, professor, mas e o relacionamento de Lutero com Deus? Como é que fica? Ele não faz mais parte da igreja, certo? Mas isso aí é um assunto religioso, tá bom? A gente não pode tratar isso aí em 1 minuto, certo? Então, essa aí foi a aula de hoje, tá bom? Eu vou colocar uma atividade para você no Google Sala de Aula, vou colocar daqui a 5 minutos. Eu sei que você não vai conseguir poder conferir, mas quando você terminar a sua aula, você já vai lá no Google, a atividade já vai estar lá, tá bom? Então, assim que eu sair daqui, 5 minutinhos, eu coloco a atividade para vocês lá e até a próxima aula. Quer dizer, até daqui a pouco, né, gente? Já tem geografia. Tem geografia para a gente? Deixa eu ver aqui na nossa ordem. Já a gente tem geografia, tá bom? Então, tchau. Deixa eu terminar a gravação aqui.